Messias, que quer dizer o Cristo. Para nós pode passar desapercebido a ligação com outros evangelhos, porque em outro evangelho vai dizer que o primeiro a proclamar: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, é quem? Pedro. Por que André proclama no evangelho de João? Porque aqui estamos vendo que os dois são jovens, tanto André quanto João. Os dois discípulos aqui são dois jovens, mas que se colocam sob a autoridade daquele que verdadeiramente o Senhor vai entregar as chaves da sua igreja. Mas também o Senhor mostra que muitas vezes a fé não começa do alto, começa de baixo. Algumas vezes a fé vai nos surpreender porque vai começar de jovens e crianças que, reconhecendo a verdade, que muitas vezes foram abandonadas por nós que já temos uma certa idade, sei que não sou tão velho, mas já tenho alguma idade, por nós que abandonamos a verdade, eles redescobrindo esta verdade a viverão e aplicarão. Então a fé nem sempre vai começar por aqueles que são mais velhos, se eles não permanecem fiéis à fé que receberam, mas muitas vezes vai ser surpresa, porque vai começar com aqueles que são mais jovens e vão começar a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor lhes pede. Como vai encerrar o próprio evangelho de João. Correu o discípulo amado, chegou na frente porque era jovem, porém chegou depois Pedro. Ele esperou Pedro entrar. Pedro olhou e ficou pensando, refletindo no que havia acontecido ali. O discípulo amado, mais jovem, o que fez? Viu e acreditou. Teve fé, mais fé do que Pedro. Então, por isso, André declara primeiramente a Pedro quem é Jesus. E Pedro vai então ao encontro de Jesus. Indo ao encontro de Jesus, Jesus olhou bem para ele e disse: terceiro olhar. Primeiro olhar, João Batista e Jesus. Segundo olhar, Jesus e os dois primeiros discípulos. Terceiro olhar, Pedro e Jesus. Jesus olhou bem nos olhos de Pedro e disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Quefas, que quer dizer pedra. O que está dizendo o Senhor? Eu não estou olhando para você, quem você é hoje. Eu estou reconhecendo em você quem eu espero que você seja. Esta é a mensagem de Jesus para cada um de nós no Evangelho de hoje. Ele olha para mim, Rafael, e olha para mim não como eu sou hoje, reconhecendo minhas fraquezas, misérias, que eu ainda não cheguei àquilo que Ele espera de mim, mas olhando para aquele Rafael que Ele espera que eu seja, e assim também para cada um de vocês. Pensem no seu nome. O Senhor olha para você não como aquele que você é, pecador como eu também sou, pecador com tantos erros, tantas falhas, tanta ignorância em relação à fé, e que necessitamos ainda muito crescer na fé, crescer de fé em fé, como diz São Paulo. Mas Ele olha para o futuro e já declara quem vai ser Pedro, e declara quem vai ser eu e você, se nós caminharmos com Ele, se nós formos seus discípulos. Estamos prontos para isso? Para ser aquele que Deus quer que nós sejamos, e não aqueles que nós queremos ser? O Senhor está a manifestar isso também ao final do Evangelho, e nós estamos dispostos a ser, pense o seu nome mais uma vez, mas aquele que o Senhor sonha de você, de cada um de vocês. Devemos de ser discípulos para chegarmos lá, mas o discipulado impõe condições na nossa vida, como diz São Paulo. Infelizmente, tem gente que quer rasgar algumas páginas das Sagradas Escrituras, inclusive Pedro, Paulo, em especial esta página de Paulo, infelizmente, alguns querem jogar. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Então, continua São Paulo: porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor torna-se com Ele um só Espírito. Fugir da imoralidade. Esta é a consequência do seguimento de Jesus. Como vimos, 10ª hora, nova vida começa. Eu tenho que abandonar muita coisa da minha vida passada. Tem lugares que, como cristão, eu sei que eu não devo ir. Por quê? Porque vou dar contra testemunho da minha fé. Já não cabe mais a mim. Porque sigo a Cristo. Porque sou membro do seu corpo. Porque
porque vivo a fé que Cristo deixou para mim na sua igreja, nos seus 2000 anos de história, porque tenho esta intimidade com Cristo de tal maneira como os santos tiveram, que, como diz São Paulo, para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Mas nós, como temos vivido no nosso corpo, recordemos uma frase que diz Santo Agostinho quando fala em relação ao cuidar do corpo. Cuidemos do corpo, porque é no corpo que nossa alma serve a Deus. Mas isso não quer dizer que eu devo de viver imoralidade, vaidade, excessos, mas sim aquilo que é necessário. Se eu sou o corpo de Cristo, pense em tudo aquilo que você fez no dia de hoje. Jesus faria. Ah, mas ele é o Filho de Deus. Você é membro do corpo místico de Cristo. Jesus faria no teu lugar aquilo que você fez hoje, todos os teus atos, da forma que você fez. O desprezo das pessoas que alguém pode ter tido no dia de hoje, a raiva, o ódio com que se expressou, a imoralidade com que viveu com o seu corpo, as falsas paixões, o buscar dedicar tanto tempo a minhas diversões e me esquecer de estar com Deus e viver a minha oração e a minha fé. Olhemos, temos tantas coisas que podemos colocar aqui. Não pensemos somente em alguns pecados, mas em tudo que vivemos ao longo deste dia e desta semana. Jesus viveria tudo isso? Eu sou membro do seu corpo. Se ele não viveria, por que estou vivendo? Eu tenho que abandonar para viver aquilo que Cristo espera de mim. Ah, Padre, é difícil, mas recorda, um passo após o outro. Se não dermos o passo, nós ficaremos parados e retornaremos na via da conversão, como diz Santo Agostinho. Quem para no caminho retrocede. E retrocede pior do que quando começou o processo de conversão. Porque agora eu conheço a Deus. Agora eu tenho culpa, não tenho mais ignorância. Eu conheci o Senhor meu Deus e abandonei os seus caminhos. E São Paulo então nos recorda. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Somente contra o meu corpo? Não, contra o corpo místico de Cristo. Devo de viver, justamente. Fornicador, muitos aqui sabem o que significa essa palavra. O sexo antes do casamento, antes do matrimônio, abençoado por Deus. Aqui, se eu vivo, eu peco também contra o corpo místico de Cristo. Porque Deus pediu que isto fosse vivido debaixo da sua bênção, debaixo da sua graça. E eu ofendo todo o corpo de Cristo, não somente com este pecado, com todos. Recordo aquilo que a Igreja Católica diz no seu catecismo, que no juízo final, nós veremos todos os pecados que cometemos em vida como uma teia de aranha. O quanto o pecado que eu achava que não afetou ninguém, afetou tantas pessoas que eu nem imaginava. Então devemos de abandonar todos os pecados, lutar contra aqueles que hoje me são mais difíceis, que hoje eu tenho um vício maior, e abandonar esses primeiro, os pecados mortais, e indo pouco a pouco também trabalhando os veniais, para viver a santidade que Deus espera, não só do corpo, de todos e cada um de nós. E São Paulo continua: ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E portanto ignorais também que a vós não pertenceis, que vós não pertenceis a vós mesmos? No batismo já não pertencemos a nós pertencemos à Trindade. Nós devemos aprender a viver esta vida na Santíssima Trindade, como fizeram os santos. Se houvessem tantos cristãos buscando uma santidade verdadeira, o mundo seria transformado. Como conta a história de São João Maria Vianney, se houvesse tantos 3 sacerdotes como você na França, João, comedor de batatas, eu estaria perdido na França, porque eu não conseguiria mais arrastar almas para a perdição eterna. O demônio falando a São João Maria Vianney. Isso não serve somente para os sacerdotes. Sim, os pastores devem te dar exemplo a todas as ovelhas, isso não posso negar, mas nós devemos de recordar que cada um de nós devemos de também trabalhar nossas vidas para vivermos essa santidade. O meu corpo não me pertence, o meu corpo pertence a Deus, porque Ele me deu a vida, e a Ele um dia devolverei com o último suspiro a graça, o dom que Ele deu para eu cuidar e buscando o meu encontro verdadeiro com Ele na eternidade. Não foi para eu me divertir somente nesta terra,
para tirar proveito de certas situações, para viver como infelizmente tantas pessoas querem poder, luxo, isso e aquilo. Não, o meu corpo me foi dado como presente, para que nele eu sirva a Deus, o ame cada vez mais e alcance um dia a salvação que Ele me concedeu, um outro presente que Ele me deu. De fato, fostes comprados e por preço muito alto, então glorificai a Deus com o vosso corpo. Esta é a última frase da leitura de hoje. Nós devemos de recordar como faziam os santos. O problema é que nós, muitas vezes, não queremos mais ou não temos tempo para meditar a paixão de nosso Senhor. O preço da nossa salvação foi muito alto. É o sangue de um Deus, numa cruz. Recordemos que os santos ficavam horas e horas diante de um crucifixo ou da pintura de um crucificado, meditando o amor de Deus por cada um deles e por toda a humanidade, por cada um de nós. E nós devemos de recordar que este é o preço tão alto da nossa salvação. E por isso nós devemos de dar glórias a Deus com o nosso corpo, não somente com o amor, mas com a vida santa que nós nos esforçamos em viver, para que assim Deus seja glorificado e conhecido cada vez mais no mundo. Porque Deus será conhecido conforme formos missionários. Mas a missão começa com o discipulado e com a transformação da nossa vida. Encerro recordando mais uma vez aquela frase de São Francisco: vamos evangelizar com a vida, quando necessário, com as palavras. E assim que possamos levar justamente este segundo domingo do tempo comum para a nossa vida, este ano litúrgico, que encerro com vocês justamente neste domingo, mas levar para a nossa vida o discipulado de Cristo é contínuo, até o final da vida. Ele nos honra. Convertei-nos ao Senhor Deus universo, e mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Nós devemos nos converter a Deus para que Ele também se converta a nós e nos ajude sempre, ainda mais, porque Ele nunca deixa de nos ajudar, mas nos ajude ainda mais, com mais graça, para alcançarmos a salvação que esperamos. Que possamos confiar no seguimento dos santos como modelos de vida, para que assim também nós, um dia, possamos cantar as glórias e louvores de Deus no mais alto dos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vermos a Cristo diante de nossos olhos, a reconhecermos que está diante de nós e olha para cada um de nós, esperando que iniciemos este caminho de discipulado, esperando que nós respondamos à sua voz que nos chama pelo nome e já nos chamou desde o seio de nossas mães, e reconhecendo com docilidade o Espírito Santo que nos chama a seguir a Cristo, possamos seguir este mesmo Espírito, buscando cada dia mais a nossa santidade, a mudança de vida, para que, vivendo aquilo que Cristo pede de cada um de nós, a santidade que Ele espera de nós, abandonemos as obras das trevas, o pecado, a vida passada, e vivamos a vida que Jesus olha para o nosso futuro, esperando nós na glória do Senhor. E assim, buscando cada vez mais a santidade, possamos realmente um dia participar da sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé e obedecendo juntos a nossa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,